Oi, gente, bom dia! Está começando mais um Deus Tem o Melhor. E no programa de hoje a gente vai falar sobre evangelismo e transformação. Tem devocional, tem clamor pelo Brasil, palavra renovada e muito mais. Tá imperdível! Imagine um domingo diferente, repleto de sabor e comunhão. No dia 3 de agosto, às 12 horas, a Igreja Renovada vai realizar a sua primeira feijoada. E você é nosso convidado especial. Ao garantir o seu prato por apenas R$ 25, você não só saboreia uma deliciosa feijoada, como também abençoa o reino. Mas atenção, a quantidade é limitada. Então corra e garanta a sua. Esperamos por você, Igreja Renovada, uma igreja viva para o Deus vivo. Chegou o momento de alimentar a nossa fé com a palavra. Abre o coração aí, porque Deus tem algo para você agora no Devocional. Graça e paz, queridos, você que nos ouve, estamos aqui novamente com um novo devocional, e eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Se encontra lá em Mateus 14, versículo 28 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Essa aqui é a segunda vez em que os discípulos sofrem uma tempestade no barco. A primeira vez está lá em Marcos capítulo 4, onde Jesus também estava no barco, dormindo, e a tempestade acontecia. Agora era diferente. Eles estavam no barco, a tempestade estava ali, só que Jesus agora não estava no barco. Talvez, acredito eu, que nesse momento, o medo, a insegurança desses discípulos se tornou maior pela ausência de Jesus no barco. Só que tem um detalhe: Jesus não estava no barco, mas ele estava em direção ao barco, não por meios naturais, porque ele vinha por cima das águas. Jesus usou o plano sobrenatural para chegar no barco que estava numa grande tempestade. Ao chegar lá, Jesus viu o medo, o pavor dos seus discípulos. E ele não quis primeiro acalmar a tempestade externa. Primeiramente, ele acalmou a tempestade interna. Por isso que ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Naquele momento, Jesus estava acalmando o coração, a alma e neutralizando o medo e a insegurança que estava no coração dos discípulos. Porque nada adiantaria ele acalmar a tempestade externa, sendo que a interna não teria sido resolvida. Porque o nosso Deus, ele trabalha assim. Ele não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora. E aí a gente observa que, de fato, a tempestade interna, interior de Pedro, parece que resolveu, porque ele criou coragem de descer no barco, diz o texto, e ele começou a andar sobre as águas. Ele não teve medo, ele foi seguindo. Só que em certo momento da sua caminhada, a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte. E aí sim, o medo retornou para o seu coração e ele começou a afundar. Foi então que ele clamou, dizendo ao Senhor: Senhor, socorre-me. E Jesus prontamente estendeu as suas mãos e o levantou ali naquele lugar. Porque às vezes nós temos um irmão que está há tanto tempo na caminhada, buscando a Deus,
participa das orações, das vigílias, do culto da madrugada, ele que já ganhou almas, já multiplicou células, ele já fez tantas coisas na sua vida, no seu ministério, ele já conquistou tantas coisas e parece assim que a gente não lembra de nada disso. Mas no dia que esse irmão comete um deslize, cai e começa a afundar como Pedro, aí muitos se levantam para apontar o pecado do irmão, para acusá-lo ou condená-lo de alguma coisa. As pessoas, na verdade, elas estão acostumadas a lidar com a nossa espiritualidade, mas não estão acostumadas a lidar com a nossa humanidade. Querido, deixa eu te dizer, antes da espiritualidade, nós somos humanos. E como humanos, nós erramos, nós falhamos, nós até afundamos, como Pedro. Mas isso não dá o direito a ninguém de apontar pecado, de condenar ou acusar. Não! Quem faz isso são os religiosos. A religiosidade é que aponta pecado, porque o evangelho que eu sirvo, que nós servimos, esse evangelho genuíno, ele nos ensina a estender as mãos, assim como Jesus estendeu as mãos para socorrer a Pedro. É exatamente isso. Só que tem um detalhe, Pedro afundou? Afundou. Mas sabe por que Pedro afundou? Porque ele foi sozinho, mas na volta Pedro não afundou. Sabe por que Pedro não afundou na volta? Porque ele não veio sozinho. Ele voltou de mãos dadas com Jesus, andando sobre as águas. Eu quero dizer para você que se você não sabe lidar com seus problemas sozinho, não tem problema. Peça socorro que o Senhor virá. Amém? Glória a Deus. E essa palavra eu quero deixar no seu coração para que você reflita. Deus te abençoe e um beijo no coração em nome de Jesus. Enquanto aqui no Brasil a gente adora em liberdade, em muitos países nossos irmãos enfrentam perseguição por seguir a Cristo. My name is Chun Mao. I am a believer from Myanmar. February 1st, 2021, the military took over the power of the country and they announced the coup. From there, I became one of the displaced believers. On that day, all of the phone line cut off and no internet, no phone connection, and we feel like we are staying in another side of the world. For March 9, the Myanmar military junta shot on the head of the one of the public, Mya Tawter Khai. From there, people cannot go for public strike, and then the People Defense Force, PDF, start forming up and taking arms against the Myanmar military. Then the fight between PDF and the Myanmar military junta was higher and higher. Tension is higher and higher. No longer to stay safe in my place. That's why me and my family become displaced believers. On April 6th, I evacuated my house. My wife told me that it is not safe to stay, no longer to stay in our area, our house, because two tanker and JCB are coming from the bigger town to our town, full of army. That's why we have to think for our escape way, she told me. And the next morning, my wife write one bike and I write another bike and carrying our young children. We have with us one set for daytime
and another set for nighttime. That's it. If we carry a lots of bag and a lots of things, the military, those who are waiting in a checkpoint, they won't allow us to go outside of the town. Just visiting like that, just not, it will not appear in traveling. By this way we escape. When the coup started, the fighting between People Defense Force and Myanmar military force, and military junta raided churches and then bombing, firing the church building, and opening the mission box and the offering boxes, and took all the money, and all the windows of the church building all the glass was broke, and then the benches where we sit on Sunday worship, all those also they broke, and without giving any regard or without giving any respect, they just broke and destroyed the church building. Whereas in my place, pagoda is many pagoda everywhere we look, pagoda. Even a single bullet did not hit the pagoda or the Sherin. So this coup, we can directly and indirectly we can say that this coup is a kind of persecution. Some churches still they didn't gather together for church service because their church building was marked with the red paint ink. Those who come together for this certain church building, the army will shoot or the police will arrest, because near the church building the fight is going on, and they got angry and they burned the church. The junta is killing and burning houses, churches. That's why we were afraid. We are running for our life, and we cannot come back yet to our place. In my place, there were more than 500 houses of displaced believers, and in number, more than 2,000 people were where I stay right now. And then farther from the town, they were scattered here and there in the border area. Many people from Myanmar, they all are believers, and cause their livelihood is gone, and their normal job since from COVID-19, and it is going to be complete 2 years military coup. So they eat up all the money which they gather. Now they are striving for their daily food, so they cannot send their children to school. And then the young people also, they don't have future. Some of them join the PDF. Those who did not join the PDF also boring, fed up. They don't want to hear this killing each other, so they end up with drug. And me and my wife especially, we are not happy when we hear the armies are dying. We feel that, oh, they also have children, they also have parents, they also have brothers and sisters. Oh, they are also our citizen, the military concerned person also. And then when we heard the PDF, people are dying, we feel sorry because they are young and they are educated, talented, and they have hope in the future. But because of the coup, they took arm against, and the fight and the tension and killing each other. When the army died also, we were sad. And me and my wife especially. When the PDF children die also, we feel sorry for them. The military is not our real enemies, but our real enemies is Satan, and the works of our real enemies is, as it is mentioned in John chapter 10, to steal, to kill, and to destroy the body of Christ. His name itself is Satan itself is the opponent, the adversary. That's why
he don't want to fulfill the plan of God for his church. That's why he is using his power as much as he can, as much as he could, to disturb or to hinder to carry out the gospel to the unknown world. By giving persecution preparedness training, we strengthen what the remain. And in the displaced area, I conduct persecution preparedness training. I conducted youth leaders training, evangelistic camp, children camp, youth leaders training, and then parenting seminar, and then couple seminar, and even I conducted livelihood training, and we keep some seedling also, so that they will be survived in the display area too. The believers are very receptive and very open-minded, and it is good in one way. Before the coup, they were so busy with many things and had to introduce. I have training, 2-3 days training, come and attend like that. We have to invite. Now they are asking, brother, can you give us this training, livelihood training, how to raise pig and how to plant vegetable so that we can sustain. Like that they are inviting. It is good. Last time at the refugee hostel, I conduct one persecution preparedness training. Before I entered the training hall, there was a big whiteboard, and they composed a song in Burmese, despising the Myanmar military head, like he will die untimely death, like that, cursing, despising. And by seeing all those, the title of the songs, I feel very bad, but I did not say anything. They are playing, singing. When they saw I am coming, they just stop, and I didn't say anything, but I carry on my class and my topic. Number one is, who really is to you? And then our unique calling, and the first day is gone. And let's pray for our country, and let's pray for our commander-in-chief. They are not ready. Their madam, who is taking care of the hostel, also don't want to pray for Myanmar military, because they are killing us, burning our house and burning our church. Like that, they look a strange look on me. And then I'm also, okay, if you're not ready, I didn't press, and I carry on my subject, my topic. And then when we come to knowing our enemies, strategy of our enemies, internal tactic and external tactic, after finishing the second day, I asked them to pray for our persecutor, pray for the Myanmar military and the commander-in-chief. The second day and the third day, they are able to pray for the one who persecute them. This is the hand of God is working in the believer's heart. In my life, I have a favorite Bible verse, that is Psalm 37, verse 5. And then Psalm number 15 and stanza 5. All these two verses give me to carry on the walk. And then not only that, in John chapter 16, verse 33 said that the Lord Jesus Christ said that to the believer and to his disciple, in this world you'll get trouble, but don't worry, I have overcome the world, he said.
And then in 1 Peter chapter 1, verse 21 said that our Master, the Lord Jesus Christ, also suffered and leaving us his footsteps for our example. That's why still I am able to carry on the walk, and I am still survive, and because of these verses give me to strengthen the remain. If not, our heart is full of grief, and I want also to take arm again and participate in the fight against the Myanmar military. But when we study the Bible and when we study the persecution preparedness training, we can clearly see that someone is walking behind the scene. That is our real enemies. This spiritual warfare we cannot overcome with our physical strength. So I have to fight with prayer like that. And near my house, one of the prayer monk is there. And there, whenever I have free time with my children, we went and we look at Myanmar side and we put our hand like this. In the name of Jesus, we claim freedom, peace, justice. I told my children, we are not on the slogan side. We are on the prayer side. E agora eu quero a sua atenção para um chamado muito importante de clamor pela nossa nação. A apóstola Deise Costa tem uma palavra sobre o Brasil e o papel da igreja nesse tempo. O Brasil atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente. O clima é de instabilidade, incertezas e divisões profundas. A cada nova manchete, a sensação é de que estamos no limite, entre o caos e a esperança. Mas enquanto as vozes do mundo se exaltam, há uma voz que precisa se levantar, a da igreja. Esse é o tempo de quem crê, tempo de se posicionar, de clamar, de jejuar, de romper o silêncio e tocar os céus em favor da nossa nação. Porque ainda há esperança para o Brasil. Passando aqui para trazer uma informação extremamente importante. Nós, como Igreja de Jesus, somos um corpo. E como um corpo, precisamos estar em sintonia plena com o cabeça, que é Cristo. Cristo, ele deu a nós uma incumbência de propagar o reino de Deus nessa terra. E o reino de Deus, é composto de reis e sacerdotes. Nós não podemos ser só sacerdotes, pessoas que estão envolvidas apenas em adoração e dentro de um núcleo religioso com uma placa denominacional. Nós temos a incumbência e a responsabilidade de trazer paz aos reis que nos governam, às autoridades que estão sobre nós, à nação onde nós estamos inseridos. É tempo de clamor, é tempo de pano de saco e cinzas, é tempo de jejum e oração pelo nosso país. Dias difíceis se avizinham e nós precisamos orar. Sabemos que há muitas coisas acontecendo porque nós temos sido omissos em muitas ações, nas ações de uma vida reta diante de Deus, de santidade, de busca, de pureza, enfim, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a presença do Senhor. Não é hora de estar acuados e com medo, porque Senaqueribe se aproxima. Israel estava debaixo de uma ameaça terrível e eles estavam sem saber o que fazer. E Deus levanta o homem de Deus para estar ali alertando Israel acerca da sua responsabilidade. Esdras capítulo 10, no versículo 2 está escrito: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, há esperança para Israel. E eu quero destacar dentro desse texto que apesar deles estarem confessando os seus pecados, ele estava com uma esperança.
Há esperança para Israel, assim como há esperança para o Brasil. É não só confessar, mas haver arrependimento e abandonar os nossos pecados e buscar a face do nosso Deus. Eu creio que se a igreja estiver mobilizada em jejum, em oração pelo nosso país, há esperança para o Brasil. E essa minha fala é exatamente para trazer a todos nós que somos corpos de Cristo nessa terra, a orarmos, a jejuarmos e a buscar a face do Senhor, porque o Senhor mesmo garantiu: clama a mim e responder-te-ei. Una-se a nós nessa oração e nesse clamor pela nossa nação e Deus vai restaurar os nossos dias. Eu acredito nisso, que o Senhor mova o teu coração a fazer o mesmo. Deus abençoe a você, Deus abençoe o Brasil. A Fundação Anfitrião tem sido uma ferramenta linda nas mãos de Deus. E hoje a gente vai ver de perto o projeto que tem alcançado vidas e sonhos realizados. Você já parou para pensar em quantas vidas são impactadas toda semana pela Fundação Anfitrião? Olha só o que aconteceu ao longo dessa semana. Na segunda-feira, tivemos aula de pilates, hidroginástica e balé. Na terça, o Recanto Azul levou alegria a Rio Branco. As aulas de balé continuaram e ainda rolou uma linda ação social, com entrega de verduras. Quarta-feira foi dia de pilates, funcional e aula de balé. Na quinta, o balé foi no município de Bujari. A sexta também foi marcada pelo balé. E no sábado, o projeto Bola na Rede em Rio Branco e no Quinari. E na Canto Nobre, mais uma turma de balé. Fundação Anfitrião, realizando sonhos, plantando sementes nessa geração. Olá, meu nome é Joevan, sou conhecido como Gondinho, trabalho aqui na Fundação há mais ou menos há 3 anos e sou professor de música e leciono o curso de teclado. A minha alegria como professor é ver crianças, idosos aprendendo a arte. Acho que é a música, né? Isso é muito importante para mim. Depois ver eles tocando em igreja, tocando em casamento, né? Tendo essa cultura tão bonita que é a música. Para mim é uma honra poder estar contribuindo, né? Tá ensinando, tá podendo compartilhar um pouquinho que eu estou desenvolvendo. E como o próprio lema da Fundação que fala, que é realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Então, para mim poder estar dando aula, para mim eu estou realizando um sonho, poder ver o crescimento do aluno, poder ver o desenvolvimento, o aprendizado, para mim é uma realização de um sonho. E fora que a gente está plantando a sementinha do bem, a gente está ensinando mais do que acordes, a gente está ensinando princípios, estamos ensinando versículos, a gente está podendo ter um espaço de comunhão com os alunos. Sempre foi um sonho aprender a tocar violão, desde a minha infância, assim. Hoje ter essa oportunidade de fazer o curso, para mim é maravilhoso, é um sentimento sem igual. Inclusive, estava falando com a minha esposa das expectativas que estava quando consegui fazer a inscrição e que foi confirmado. Eu estou conseguindo realizar um sonho que é da minha, podemos dizer assim, da adolescência. Imagine um domingo diferente, repleto de sabor e comunhão. No dia 3 de agosto, às 12 horas, a Igreja Renovada vai realizar a sua primeira feijoada. E você é nosso convidado especial. Ao garantir o seu prato por apenas R$ 25, você não só saboreia uma deliciosa feijoada, como também abençoa o reino. Mas atenção, a quantidade é limitada. Então corra e garanta a sua. Esperamos por você, Igreja Renovada, uma igreja viva para o Deus vivo. E agora é a hora da palavra renovada. Pega aí a sua Bíblia e abra sua mente, pois o Espírito Santo vai ministrar aí no teu coração.
João capítulo 4, do versículo 23 e versículo 24. Todos abriram? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu começo te perguntando, nós estamos à procura de quê? O que é que você está procurando? Faz assim, ó, põe assim na sua vista, assim, ó. Vai, gente, todo mundo, bem bonitinho, Faz assim, ó, o que você está procurando? Olha para o seu irmão do seu lado, assim. Olha ele, faça aquela fita assim, o que você está procurando? Pergunta para ele, o que você está procurando? O que nós estamos procurando, igreja? Muitos provavelmente estão procurando a felicidade. Não tem aquele que está à procura da felicidade? Tem muitos que estão procurando a felicidade. Tem muitos que estão procurando realização de sonhos, realização de metas. Outros estão procurando dinheiro. Outros estão procurando um casamento, né? Estão à procura do varão, da varoa. Tem gente que não está procurando nada, não. Tem outros que estão procurando a sua casa própria, não é verdade? Seu carro, sua viagem. Enfim, nós estamos procurando alguma coisa. Mas será que só a realização pessoal é o que nos motiva? Será que nós estamos sendo movidos apenas pela realização pessoal? A realização profissional, familiar? E o texto que nós lemos agora, ele é um trecho da conversa de Jesus com a mulher samaritana naquele poço. Ali eles estavam conversando, e ali ele falou para aquela mulher o que o Pai procura. E o que o nosso Pai procura? Vocês estão falando inglês, é? Eu estou falando mal o português, gente. Vamos lá, de novo. O que o Pai procura? Menino, quase foi soletrando, ó. Essa é a procura do Senhor. Pelo menos é o que o texto fala. Que o Pai procura verdadeiros adoradores. Se o Pai procura verdadeiros adoradores, provavelmente existem os falsos, os mentirosos, né? E esses não herdarão o reino dos céus. Não é verdade? Então o Pai, ele está à procura desses verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é no nível da carnalidade, queridos. Não é no oba-oba. Tem critérios. E a forma de adorarmos o Pai é em espírito e em verdade. Porque nós somos espírito, que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. Quem participou da célula essa semana recebeu uma palavra forte, poderosa, não é, irmão? Quem lembra o tema da palavra? Foi tão forte que bateu na cabeça e perdeu a consciência. A palavra foi muito forte que os irmãos estão tudo assim, meio que buscando os neurônios de volta. Estão começando a falar em mistério. Eu ainda não tenho o dom da revelação dos mistérios. O cuidado com o corpo como uma forma de adoração a Deus. Cuidar do nosso corpo como um ato de adoração ao Senhor. Então, se você é um verdadeiro adorador, eu não vou falar mais nada, porque vocês já entenderam. Se nós somos verdadeiros adoradores, nós vamos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. É nele onde está o nosso espírito. E nós somos imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? E é a ele que nós devemos adorar. A palavra não fala que o Senhor está procurando
quem canta, quem dança, quem toca, quem prega bem, quem atua bem, não. Ele está procurando adoradores. Porque os nossos dons e talentos foram dados pelo Senhor para a edificação do corpo de Cristo, para a manifestação da glória de Deus. Então, queridos, nós que nos dispomos a servir, desde seja pregando, tocando, cantando, na logística, recebendo os irmãos lá na porta, é nossa obrigação fazer isso bem. Eu estou diante de uma igreja madura e você percebe quando sobe alguém aqui sem preparo ou quando está preparado. Não tem essa. Não, é nossa obrigação fazer com zelo e fazer bem feito aquilo que o Senhor nos entregou, principalmente se nós estamos fazendo para Deus. Principalmente se nós estamos servindo ao Senhor. Mas nós vivemos um tempo em que, cadê os servos? Nós amadurecemos, eu estou agora no discipulado 40 mais. Estamos passando, né? Os 18 mais estão vindo aí com tudo, em nome de Jesus. Ou deveriam vir com tudo. Nós deveríamos estar preocupados com a geração que está vindo. Porque no cenário que nós estamos acompanhando, está vindo uma geração fraca, bizonha, desculpa a expressão, sem noção de respeito, sem noção de autoridade, sem noção de hierarquia. Eu participei de um evento quinta-feira, o evento estava marcado das 14 às 18 horas. Às 17 horas o pessoal estava indo embora sem nenhum respeito com quem estava falando. De chegar um adolescente, um jovem num estágio que não tem respeito ou não tem palavras adequadas para tratar com o chefe. Eu nem vou longe. Há uns anos atrás, a gente estava no retiro e os adolescentes não tinham o decoro de falar com a própria apóstola do ministério. Então, nós devemos nos preocupar com a nossa geração. Porque quando eu me converti com meus 10 anos, caminhei nesse ministério e olhei para líderes específicos para me inspirar. Pastor Irismar, um exemplo disso, que foi minha professora na escola bíblica dominical, os adolescentes. Foi, pastora? Ó, seu frutinho, ó. Mas que a gente se inspira nesses. Talvez eu possa ser uma inspiração para alguém. E você pode ser uma inspiração para os meus filhos. Porque eles estão crescendo. As gerações, elas vão passar. E nós precisamos ser esses verdadeiros adoradores. Nos preocupar com as gerações que estão por vir. Porque o mundo é mau. Os dias estão se cumprindo. Hoje nós precisamos nos levantar para fazer guerra espiritual, para fazer jejum e oração, para nos posicionarmos, para defender os céus da nossa geografia, porque é nossa responsabilidade. Mas nós também precisamos ensinar a geração que está por vir. Amém? Então, às vezes, nós só queremos servir ao Senhor bem quando nós estamos sendo vistos ou quando nós estamos em lugares de destaque. E não é assim. No livro Uma Vida com Propósitos, o autor diz assim: os verdadeiros servos mantêm a discrição, não se promovem, nem chamam a atenção para si. Os verdadeiros servos, eles não agem pela aprovação, nem pelo aplauso. Eles vivem para uma plateia com uma única pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Ele é a nossa plateia. É Jesus. Nós fazemos por causa de Jesus. Nós servimos os nossos irmãos por causa de Jesus. Porque o nosso irmão nos ensinou o que é ser servo. O que é doar a vida em prol dos outros. Amém?
Então nós precisamos refletir que a adoração, ela não é um momento. A adoração, ela é um estilo de vida. Não é um momento, o louvor aqui foi tremendo, céus abertos. Mas não é só isso. A adoração não é um momento, mas é um estilo de vida. É rendição, é o quanto nós amamos o Senhor, é entrega, é compromisso, é serviço. Jesus, ele foi um verdadeiro adorador e ele foi um servo. E nós estamos aprendendo com ele. E o ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na nossa confiança. Mostramos que somos verdadeiros adoradores na medida que nós nos rendemos ao Senhor, na medida que nós obedecemos ao Senhor, na medida que nós confiamos ao Senhor. E nós sabemos que as promessas de Deus, elas se cumprirão na nossa vida, na nossa casa. Mas não é pelas promessas que nós nos movemos, mas é por aquele que sacrificou a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui salvos, remidos debaixo da graça do Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus está falando sobre os mandamentos, e ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É uma entrega total, é uma entrega por completo, não é meia boca não. Mas é uma entrega completa. É uma entrega da nossa vida. Não é apenas áreas específicas não, queridos. É por completo. Ou você é crente na igreja, você é crente em casa, você é crente no trabalho, você é crente na escola, você é crente na faculdade e você é crente até Jesus voltar. Amém? Porque aí você vai subir crente em nome de Jesus. Um adorador verdadeiro ao Senhor. Então nós precisamos, queridos, analisar algumas coisas. Porque talvez até possamos estar administrando bem os nossos dons e talentos. Mas podemos não ser um verdadeiro adorador. Podemos estar atuantes no ministério, fazendo inúmeras coisas, mas podemos não estar sendo um verdadeiro adorador. Podemos estar bem distantes do Senhor e fazendo algo para Ele. A Bíblia fala que haverá um momento que quando Jesus voltar, Ele vai olhar para algumas pessoas e vai dizer: eu não vos conheço. Aparte-se de mim. Mas você pode dizer: mas eu fiz tantas coisas no teu nome, Jesus. Eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso. Para trás de mim, eu não te conheço. E isso é uma coisa muito séria para mim e para vocês. Porque nós estamos aqui para cultuar o Senhor. A nossa vida aqui é para a gente manifestar a glória do Senhor, é para glorificar o nome do nosso Deus. E a Bíblia também conta lá no livro de Lucas, capítulo 10, do 40 ao 42, uma história muito conhecida. A história de Marta e de Maria. Quantos conhecem a história de Marta e Maria? Amém? O texto fala: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, ou em outra versão, ocupada. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando nós escolhemos a boa parte, ninguém tira isso de nós. Ninguém tira isso de nós. A boa parte é estarmos rendidos aos pés do nosso Senhor. É reconhecer que o nosso Salvador, Ele vive e reina para sempre. Nós não podemos estar distraídos ou tão ocupados ao ponto que nós não conseguimos nos render alguns minutos na presença do Senhor.
Não é possível que estejamos tão ocupados ao ponto de não conseguir render graças ao Senhor, em adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as nossas ocupações, com a nossa rotina. Não é possível que na tua agenda não caiba um momento, não tenha um tempo para Deus. Porque esse Deus que nós servimos, na nossa agenda precisa ter o Senhor. Deus, Ele não vai ficar preso dentro de um quarto enquanto você sai para trabalhar, não. Esperando você voltar. Deus é vida. Deus foi quem soprou o fôlego da vida em nós. E eu te pergunto, igreja, com o que você tem se distraído? Nós não podemos andar indiferentes ou condicionar ao outro a razão das nossas ações. A gente escuta muito em casais, por exemplo, o cônjuge diz: eu não vou mudar porque ela não muda. Aí ela diz: eu não vou mudar porque ele não muda. Então, meu irmão, vocês vão os dois para o buraco, misericórdia. Ou então tem aquele irmão: eu não vou trabalhar no encontro porque fulano. Você não vai trabalhar porque o amor do Senhor se esfriou dentro de você. Você não muda porque você não tem compromisso com o Senhor. Nós estamos condicionando ao outro a razão das nossas decisões, a motivação das nossas mudanças, e isso está errado. Porque não foi o outro que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Foi Jesus que se entregou na cruz do Calvário. É por causa dele que nós servimos ao Senhor. É por Ele. É para Ele. Queridos, se nós ficarmos aqui aguardando reconhecimento humano, nós vamos nos frustrar, nós vamos morrer. Porque o homem, ele não reconhece. Quando Jesus curou os leprosos, Ele curou quantos leprosos? Quantos voltaram para agradecer e reconhecer o que o Senhor tinha feito? E você está aí sentado, esperando o reconhecimento, esperando que alguém aplauda. Fabrícia! Não vai acontecer. Porque nós estamos como aqueles servos que diz no livro: a nossa plateia só tem uma pessoa. Jesus está na nossa plateia. É por causa dele que nós somos movidos, queridos. É frustrante exercer um ministério na igreja e não ver o compromisso dos irmãos? Mas é por causa dele. O nosso compromisso é com Jesus. Você precisa saber com quem você fez uma aliança. Pare de dizer: eu não vou para a rede do pastor Regis, porque eu não simpatizo com o pastor Regis. Oh, meu pai. Irmão, e com quem tu simpatiza em nome de Jesus? Porque nem contigo mesmo tu simpatiza. Nem se olhar no espelho está se olhando mais, porque não aguenta. Não é assim? Nós não podemos andar indiferentes. Não simpatiza com o pastor? Então procura quem você simpatiza. Seja simpático também em nome de Jesus, né? Desculpa, irmãos. A apóstola está viajando, ela pediu para que eu trouxesse uma palavra para vocês, eu estou compartilhando. E antes dela chegar em você, ela chegou em mim, amém? Amém? Mas nós não podemos condicionar. Nesse mesmo livro que eu citei para vocês, o autor Rick, ele fala que não existe uma igreja perfeita. E se você, que se acha tão perfeito, for para a igreja perfeita, você vai acabar com essa igreja. É mais ou menos isso que ele fala. Né, Carol? Porque não tem. Então, se você acha que aquele lugar é muito perfeito, não vai lá não, fica quieto. Não atrapalha não o trabalho que já está sendo feito lá. Porque nós não somos perfeitos. A Bíblia fala: anda na minha presença e ser perfeito. Tem uma condição. Se não for na presença do Senhor, não tem nenhuma expectativa de perfeição.
tem que ser na presença dEle. Tem que ser na presença do nosso Deus. Tem que ser para Ele, tem que ser por meio dEle. Então não tem mais essa de ficar, eu não faço porque tem fulano. Vixe, não. Queridos, a palavra fala que o amor de muitos se esfriará. E quando eu era mais jovem, eu achava que esse esfriamento ia ser das pessoas assim no mundo que não se gostar mais. Eu achava que era assim, o pessoal ia olhar assim, vixe, não gosto mais dessa gente não. Mas não, o esfriamento é isso. Não quer servir, anda indiferente, tem as convocações da igreja. O que mesmo? Sabia que teve gente que não entrou no grupo. Porque é meio emburrada assim. Se ninguém for lá e levar flores e chocolate para a pessoa entrar no grupo, ela não entra. Tem. Eu não vou entrar não, vou esperar ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ficar sem feijoada. Aí vai chegar aqui, eu quero comprar. Eu digo, não te conheço. Vai ser a hora, né, gente? Eu não te conheço, porque eu fico um tempão falando, você não quis saber. Mas pessoas que andam indiferentes, que não se alegra com a celebração da igreja. Queridos, eu aprendi aqui na igreja, em um dos encontros que a gente passa, que a tua conquista é minha conquista. E a minha conquista é tua conquista. Se você ganha uma alma hoje para o Senhor, eu estou ganhando com você. Se eu ganho uma alma para o Senhor, você está ganhando comigo. Se você está sendo transformado, restaurado, eu também estou sendo transformado e restaurado. E se eu estou sendo transformado e restaurado, você também está sendo transformado e restaurado. Porque nós somos um corpo. Eu sei que ninguém é perfeito. Talvez você tenha uma parte no seu corpo assim, bem feinha. Não tem? Tipo o dedo mindinho. Não tem? O bichinho chega, ele é meio roxinho de tanto você bater nas quinas. Você já tentou arrancar esse dedo? Não? Mas por que você não tentou arrancar? Não está só batendo ele? Está roxo, está feio. Você nunca quis arrancar? Meio que ele não tem meio serventia aí no seu corpo, você não vai arrancar? Por que a gente não quer arrancar? Porque nós somos um corpo. Se você arrancar esse dedo, você vai sentir. É perigoso ter uma infecção e ter que tirar o pé todo. Porque todos nós somos importantes. Aquele que serve aqui na logística é importante. A irmã que serve ali recebendo os irmãos é importante. Os levitas que sobem no altar são importantes. Os levitas para estarem aqui cantando e adorando junto com você, que chega meia hora depois que o culto começa, eles estão aqui 1 hora antes do culto começar. Os irmãos da logística precisam estar aqui pelo menos 30 minutos antes do culto começar. As irmãs da recepção também precisam estar aqui pelo menos 30 minutos antes de começar. E muitas vezes preparam até um mimo ali na porta para nos recepcionar. E tem irmão que nem abre a cara para as irmãs. É verdade, irmã? Aqui na igreja, aqui não é nessa igreja não. É na igreja vizinha, né? É na igreja vizinha. Que custa você sorrir para o seu irmão? Você sabia que hoje é dia do amigo? Eu não sabia não, descobri hoje de manhã. Hoje é dia do amigo. O pai de vaso ali já está junto. Já está um grude o pai de vaso. Mas olha para quem está perto de você. Dê um sorriso para ele, para esse amigo irmão. Dê um sorriso para ele. Hoje é dia do amigo. Nosso amigo irmão em Cristo Jesus. Tem uma amiga ali que está até fazendo aniversário. Silvia, parabéns, lindona. Feliz aniversário. Tem mais aniversariantes por aqui, só que eu não estou lembrando todo mundo. Mas é importante que a gente venha se importar um com os outros, amém? O Pai, Ele procura verdadeiros adoradores. E as nossas procuras, elas precisam se encontrar. O que o Pai procura e o que nós devemos procurar, aquele que é digno de ser
adorado. É isso. O Pai procura os adoradores e nós, adoradores, procuramos aquele que quer ser e que é digno de ser adorado, em espírito e em verdade. Porque como diz Salmo 145:18, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Ou em sinceridade. Nós precisamos ser sinceros, autênticos, genuínos e verdadeiros. Porque aí nós vamos perceber, queridos, que tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Tudo que nós precisamos é a presença do nosso Deus. Nós precisamos do nosso Senhor. É nessa presença que nós somos fortalecidos. Nós precisamos concentrar as nossas forças e dedicação em buscar a presença do Senhor. Ter um equilíbrio nas nossas vidas, definir as nossas prioridades e assim nós não vamos cair na ilusão do orgulho das nossas buscas. Você será um homem e uma mulher realizado em todas as áreas se você escolher a boa parte. Você será feliz, você vai encontrar o seu casamento se você escolher a boa parte. Você vai mudar os céus da sua casa se você escolher a boa parte. Não faça como aqueles que buscam o Senhor e depois que Deus realiza seus sonhos, vai embora. Não. Escolha a boa parte e veja a promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Amém? Anota aí, porque essa semana está cheia de oportunidades para buscar a Deus e crescer na fé. Olha só a nossa programação a partir dessa segunda-feira, dia 28 de julho. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Comece o dia na presença de Deus. Terça-feira, dia 29, nós temos a série Restaurando o Altar do Senhor, às 19 horas. Quinta-feira, nós temos Célula nos Lares. E no sábado, dia 2 de agosto, nós teremos a Rede de Crianças, às 15 horas, na sede e nas bases. E às 19 horas, nós temos a Rede Juvenil, tanto no templo quanto no anexo. E no domingo, dia 3 de agosto, nós começamos às 8 horas com o melhor culto. Às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, Rede de Adolescentes. E o culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas. Às 18 horas, tanto na sede quanto nas bases. E não esquece que está chegando a nossa feijoada. Vai ser um grande momento de comunhão. Já garante aí o seu prato e convida toda Imagine a sua um família. domingo diferente, repleto de sabor e comunhão. No dia 3 de agosto, às 12 horas, a Igreja Renovada vai realizar a sua primeira feijoada. E você é nosso convidado especial. Ao garantir o seu prato por apenas R$ 25, você não só saboreia uma deliciosa feijoada, como também abençoa o reino. Mas atenção, a quantidade é limitada. Então corra e garanta a sua. Esperamos por você, Igreja Renovada, uma igreja viva para o Deus vivo. O programa de hoje está chegando ao fim, mas domingo que vem tem mais. E se você perdeu algum pedacinho, assiste de novo na quarta-feira às 9 horas na reprise ou corre para o nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua semana, a gente se vê no próximo domingo. Até mais!